Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Professora Bruna aqui falando com vocês. E estou gravando esse vídeo para ajudar vocês aí na atividade, tá? Dessa semana, do dia 19, que nós vamos trabalhar aí o livro Ápice de Língua Portuguesa, tá? Bora lá então, crianças! O nosso conteúdo da aula, então, se trata de variedades linguísticas, ou seja, a língua formal e a língua informal. Mas o que será isso, professora? A gente utiliza isso tanto no nosso dia a dia, mas a gente nunca parou para pensar que nós damos o nome de formal ou informal para algumas palavras que a gente usa para conversar com as pessoas. Para começar, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. A maneira que vocês falam em casa, com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o vovô, com o irmão, é a mesma maneira que vocês falam, por exemplo, com a professora, com o pastor, com o padre, com o médico? Vocês utilizam as mesmas palavras, a mesma linguagem? Muito bem, não, né? Por quê? Porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, nós acabamos usando a língua informal para nos comunicar. Mas quando a gente está diante de pessoas diferentes, né, em lugares diferentes, a gente usa a linguagem formal para nos comunicar. É uma situação de ser educado, de mostrar respeito. Então é isso que nós vamos começar a aprender. Alguém sabe me dar algum exemplo de uma palavra informal e da palavra que tem o mesmo significado que seja formal? Então, por exemplo, vou usar um exemplo simples, tá? Eu quero deixar um recado para o meu filho, dizendo para ele que a comida dele está no micro-ondas, tá? Então eu vou deixar assim para ele: filho, seu rango, seu papá, sua comida tá lá no micro-ondas, esquenta. Tudo bem, é uma coisa natural, é espontânea a linguagem informal. Agora eu preciso dar o mesmo recado, por exemplo, para um professor aqui da escola, que eu deixei, né, o almoço, alguém veio me entregar o almoço, deixei no micro-ondas. Então eu não vou falar o papá, o rango, né, o fulano, então eu vou deixar um recado. Senhor professor, senhora professora, sua comida, sua alimentação se encontra dentro do micro-ondas. Obrigada. Vocês percebem a diferença para o mesmo recado? Então não é que a gente é mal educado quando a gente fala com as nossas famílias, não é isso. É porque é uma coisa do cotidiano, é espontâneo, a gente não pensa. Mas a linguagem formal a gente pensa para poder falar e saber usar as palavras na hora certa. Então vamos lá para os nossos exercícios da página 102, da página 103 e da página 104 e 105. Acompanhem aí. Então, o número 2 está assim: leia os bilhetes a seguir. Bilhete 1. O almoço está no micro-ondas. É só esquentar. Beijo, mamãe. Dona Sandra, aqui estão os documentos que a senhora pediu. Se estiver faltando algo, por favor, telefone nos avisando. Atenciosamente, Margarida Sereno. Bilhete 3. Lu, cadê meu cinto roxo? Tava em cima da mesinha e sumiu. Quero usar meu cinto hoje. Hoje, tá ligada? Pri. Bilhete 4. Senhor Graciliano Coutinho, encontrei essa carteira na frente de sua casa. Acho que lhe pertence. Não o conheço, mas o reconheci pela fotografia, pois moro na rua Vitorino César e já vi o senhor por aqui. Amigavelmente, Murilo Setiborano. Letra A. Em quais dos bilhetes a linguagem é mais formal, mais cerimoniosa e quais palavras indicam formalidade? Olha só, é claro que está nos bilhetes 2 e 4, né? 2 e 4. Pois a pessoa que escreveu esses bilhetes está falando com pessoas desconhecidas, né? Então é uma linguagem mais formal, tá? Então, nos bilhetes 2 e 4
E aí está aqui as palavras, né, que indicam formalidade: dona, senhora, atenciosamente, senhor, amigavelmente. Tudo bem? Em quais dos bilhetes a linguagem indica mais familiaridade entre remetentes e destinatários? Por quê? E é claro que nos sobrou o bilhete 1, que é a mamãe que está deixando o bilhete para o filho, né? E o bilhete 3, que provavelmente é de uma amiga muito próxima, tudo bem? A expressão tá ligada é uma gíria muito usada entre alguns jovens, tá? Gírias são palavras ou expressões usadas por alguns grupos em situações informais. Algumas são mais populares, sobretudo entre os adolescentes, e você provavelmente conhece e talvez até use várias delas. Por exemplo, da hora, tipo assim, causar, tô ligado, legal, mó, etc. Há momentos em que algumas gírias são adequadas, pois a situação é mais espontânea, mais informal, como no bilhete 3. Mas há situações em que algumas gírias não são adequadas, pois é necessário uma linguagem mais formal, mais cerimoniosa, como é o caso no bilhete 4. Então vamos lá, gente. Variedades linguísticas, o formal e o informal. Então, número 1. Releia o trecho e observe a forma como o ronroso se expressou. Tá? Então aqui, ó, vocês vão ter que assinalar, tá? Ou pintar, né? Pinte os quadradinhos que melhor indicam o que podemos observar sobre a linguagem de ronroso no trecho lido. Então, olha só. Você sempre me disse que, se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com um problemaço. Ajude-me. Que tipo de linguagem é essa? É cerimoniosa? Ele ficou falando em língua informal? Está longe do que se fala no dia a dia? Revela distanciamento do tio? Não. Então ela é espontânea, está próxima do que se fala no dia a dia e revela proximidade com o tio. Tudo bem? Então, como a gente viu, é muito comum entre os jovens esse uso dessa linguagem informal, né? Por exemplo, você encontra um amiguinho na rua, e aí, mano? Que mais que coloca? Tipo assim, né? Da hora, tô ligado. É uma coisa natural. Agora, imaginem se você vai conversar com um juiz, né? Com um médico, com um professor. Imagina você chegar aqui na sala de aula. E aí, professora? Tudo bem, mano? E aí, véia? Como é que você tá, véia? Na correria? Então, é um tipo de linguagem informal que não cabe em certas circunstâncias, tá? Então, a linguagem formal a gente utiliza quando nós estamos em um ambiente diferente do nosso, conversando com pessoas que não estão habituadas com a nossa presença, tá? E a linguagem informal é aquela que a gente usa dentro de casa, com os nossos colegas, que sai espontaneamente. Tudo bem? Então vamos continuar. Então, vamos lá. Número 1 da página 104. Leia a tirinha abaixo, em que Calvin está apresentando um trabalho na sala de aula sobre o planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio tem esse nome por causa de um deus romano que tinha asas nos pés. Mercúrio era o deus dos termômetros, por isso deram o nome dele àquele metalzinho que tem dentro dele. Agora, por que deram o nome do cara para um planeta? Eu nem desconfio. É com você, Suzy. Para apresentar seu trabalho, que linguagem seria mais adequada para Calvin utilizar? Mais formal ou mais informal? Por quê? É claro que seria a linguagem formal, né, pessoal? Então, aqui, essa palavra cara, ficou um pouco aí inadequada, certo?
Então, olha só, o que nós colocamos aqui? Ele deveria empregar uma linguagem mais formal, porque a apresentação de trabalho é um momento de mais seriedade. B. No quadrinho 3, Calvin já não está lendo o seu trabalho. Ele parece estar conversando consigo mesmo, pensando alto. Circule na fala de Calvin palavras ou expressões que revelam que ele está mais à vontade. Então, olha só. Cara, pra, nem. Tudo bem? 2. Leia a seguir outra tirinha de Calvin. Haroldo, eu consegui. Comi as caixas de cereal que eu precisava para ter as tampas. Agora eu posso pedir a minha touca. Puxa, eu mal posso esperar. Vou ficar muito maneiro. Mas aqui diz que é preciso aguardar 6 semanas para receber. 6 semanas? Eu vou estar velho em 6 semanas. Tenho certeza de que a touca vai fazer sucesso no asilo. Letra A. Assinale o tipo de linguagem que predomina na conversa entre Calvin e seu tigre, Haroldo. Que tipo de linguagem vocês acham que eles estão utilizando ali? Linguagem mais pessoal e espontânea e linguagem informal. Afinal, são amigos, né? No quadrinho 2, Calvin usa uma gíria, maneiro. O que ela significa? Estiloso, descolado, bonito, legal, da hora, bacana, excelente. No mesmo quadrinho, Calvin usa uma palavra muito comum em nosso dia a dia e que revela admiração. Qual é essa palavra? Qual palavra vocês acham que é? Então, circule ela. Olha só. Puxa! Faça a relação entre as palavras das duas colunas abaixo, completando com o que falta. São as palavras e a maneira que a gente fala elas no dia a dia. Está, tá. Estou, tô. Estava, tava. Não é, né. Avô, avó. Vô e vó. Você, se, você. Então, pessoal, para finalizar aqui a nossa atividade, vou pedir para vocês, tá bom? Responder aqui, ó, tá? Essas duas coluninhas aqui, o tipo de linguagem, e copiar isso no caderno de vocês para poder memorizar ainda mais a informação. Tudo bem? Espero que estejam gostando aí das nossas aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo!